Oiê, bom dia! Nosso grupo ficou com o regime republicano, que aconteceu de 1649 a 1659, e ele é composto por 6 participantes: Ana Luísa, que sou eu, Stephanie, Maria Eduarda, Pedro Henrique, Tiago e Guilherme. Bom, em 19 de maio de 1649, foi proclamada a República, e Cromwell recebeu do parlamento o título de Lorde Protetor da República. Mas, antes de continuar essa história, eu vou te explicar direito quem foi ele. Oliver Cromwell nasceu em 1599 e foi um militar, ditador inglês e líder da Revolução Puritana que ocorreu na Inglaterra e substituiu a monarquia por uma república. Filho de um nobre homem do campo, ele estudou em escolas puritanas, que, caso você não saiba, é um nome dado à religião protestante da Inglaterra, que se originou lá no calvinismo. Essas escolas marcaram muito a personalidade dele. Quando ele tinha aproximadamente uns 30 anos, se tornou um fervoroso puritano. Ele vendeu suas posses e planejou escapar da perseguição religiosa e ir para Nova Inglaterra. Mas ele acabou se candidatando para uma vaga ao parlamento, iniciando assim a sua carreira política. E pouco a pouco foi se firmando a reputação entre ele, o parlamento e o rei Carlos I, que é o segundo monarca da Casa Stuart. A crise chegou quando o monarca ordenou a invasão da Câmara dos Comuns para prender os principais líderes opositores. Mas a cidade de Londres não quis saber disso. Ela se revoltou e forçou a fuga do rei, que então se iniciou uma organização chamada Exército dos Cavaleiros, composto praticamente por membros da alta nobreza. Mas adivinha só quem estava no comando disso? O Cromwell. E ele arrasou, viu? Essa guerra marcou a primeira derrota significativa das forças realistas e deu ao parlamento o controle do norte inglês. O rei se entregou ao exército e foi condenado à morte por um parlamento que, em grande parte, era puritano. Ele foi decapitado. Embora teoricamente o seu filho, exilado, tinha que sucedê-lo no trono, mas na prática, Cromwell que conseguiu se instalar como uma república inglesa, e ele dissolveu o parlamento e se autoproclamou protetor. O governo de Oliver Cromwell atendia os interesses burgueses. Quando começou a haver rebeliões na Escócia e na Irlanda, ele os reprimiu com brutalidade. Oliver procurou eliminar a reação monarquista, fez uma limpeza no exército e executou os líderes escavadores. Trabalhadores rurais que queriam tomar terras do Estado, nobreza e clero. Com tantas execuções, os menos favorecidos ficaram à mercê da sorte e acabaram por entrar em movimentos religiosos radicais. Em 1653, Oliver autonomeou-se Lorde Protetor da República. Seus poderes eram tão absolutos quanto os de um rei. Mas ele recusou-se a usar uma coroa, embora na prática agisse como um soberano. Com o apoio dos militares e burgueses, impôs a ditadura puritana, governando com rigidez e intolerância e com ideias puritanas. A Comunidade Britânica é uma associação da qual fazem parte o Reino Unido e a maioria de suas ex-colônias, que mantém laços de cooperação com o intuito de promover a democracia, o desenvolvimento econômico e social e garantir os direitos humanos de cada país integrante. Entre 1649 e 1660, o governo de Oliver Cromwell já utilizava na Inglaterra o termo Commonwealth, Comunidade Britânica de Nações, em referência à comunidade dos povos que integravam o Reino Britânico. A organização oferece apoio técnico e científico aos membros mais pobres em áreas como agricultura, indústria, energia, saúde e educação. Oliver Cromwell era um defensor da liberdade religiosa em um momento em que isso se tornava revolucionário em um reino inglês marcado pela transformação social decorrente da dissolução das instituições feudais. Lutava também pela promoção pelo mérito e não por nascimento, sendo que esta última beneficiava apenas a nobreza. Tal tipo de estrutura militar permitia um contato maior dos soldados com as questões políticas, contribuindo para a formação de uma consciência mais profunda sobre os motivos da luta. A ação mais ousada realizada pelos soldados no exército do novo tipo foi certamente o sequestro do rei Carlos I. Em 1647, sem que houvesse uma ordem dos oficiais superiores para que a ação fosse realizada. Esse fato demonstra um caráter democrático no exército, no sentido em que as ordens durante certo momento acabavam sendo redirecionadas de baixo para cima. O Ato de Navegação foi uma lei elaborada pela Inglaterra no ano de 1651, sancionada por Oliver Cromwell, com o objetivo de terminar com a concorrência do transporte marítimo da Holanda e impulsionar o inglês.
Dentre as consequências alavancadas pela Revolução Inglesa na Europa, está entre elas o confisco das terras dos nobres e da Igreja, que na época eram as divisões que comandavam a sociedade. Outra consequência que diretamente influenciou não só a economia inglesa, mas em partes a economia continental da Europa, foi a remoção por completo dos impostos arbitrários, que consiste basicamente em que o senhor feudal de determinadas terras determinava o valor dos impostos aos camponeses trabalhadores de uma classe menos favorecida. Após os tais ocorridos, os liderados por Oliver Cromwell, os combatentes revolucionários dividiram-se em duas facções políticas, os Diggers e os Levelers. Os primeiros, Diggers, defendiam uma reforma agrária. Já os Levelers, os segundos, buscavam total igualdade jurídica entre os cidadãos e a liberdade de culto religioso. Apoiado pelo exército Cromwell, se impôs sobre o Conselho do Estado, o Poder Executivo e o Parlamento. Não atendeu às pretensões dos niveladores e os derrotou. Em 1653, sob o título de Lorde Protetor, transformou-se em um ditador vitalício e hereditário. A exemplo dos monarcas autoritários que havia combatido, Cromwell acabou por se voltar contra o parlamento e, em 1053, ele dissolveu o parlamento com o auxílio do exército burguês e insistiu uma ditadura aberta, que teve como característica principal a execução das lideranças que o ajudaram a formar esse mesmo exército, isto é, os Diggers e os Levelers. Os niveladores eram um importante partido político na Inglaterra durante o período da Guerra Civil. Tornaram-se proeminentes pela primeira vez em 1647, durante as negociações prolongadas entre o rei Carlos I e o parlamento. Seguiram entre os agitadores homens de forte visão republicana, e seu nome aparece pela primeira vez numa carta em 1º de novembro de 1647. Segundo a carta, eles pretendiam colocar as coisas no lugar certo e trazer paridade e comunidade no reino. Como os agitadores estiveram sobretudo entre os soldados e a realeza, temiam que Oliver Cromwell e demais líderes do parlamento fossem complacentes aos pedidos de Carlos e duvidaram da sinceridade deles. Sob o comando de João Liburne, os niveladores apresentaram o manifesto que exigiu a dissolução do parlamento dentro de 1 ano e mudanças substanciais na constituição de futuros parlamentos. Estes pequenos proprietários defendiam a dissolução da Câmara dos Lordes, todo o poder à Câmara dos Comuns, o direito de voto a todos os homens, a liberdade religiosa, o fim do dízimo à Igreja Anglicana, o fim dos monopólios comerciais, o direito à propriedade privada e a proteção à pequena propriedade. Escavadores ou diggers. Dentre os grupos que surgiram no contexto da Revolução Inglesa, os diggers possuíam uma atuação fortemente marcada por questões relacionadas, sobretudo, à contestação da ideia da propriedade de terra. Os diggers ou escavadores formavam um grupo de radicais protestantes da Inglaterra liderados por Sherwood Minsley. Foram vistos algumas vezes como precursores do anarquismo moderno e também associados ao socialismo agrário. Através da publicação de uma série de panfletos, apresentavam demandas que incluíam o direito de cultivo das terras comunais pelas pessoas comuns e o fim das políticas de cercamento e despovoamento, além de se posicionarem de forma contrária à coroa e à igreja institucionalizada. Portanto, eles defendiam uma reforma agrária radical, confisco de terras da igreja, do governo, dos grandes proprietários e a entrega de terra aos pobres. Entre 1652 a 1654, sob o contexto dos atos de navegação, houve a guerra contra os holandeses, porque, apesar de muitos países não concordarem com esses atos, eles tiveram que ceder, pois não tinham poder para revidar. Foi então que o único país com poder para revidar o fez, no caso, a Holanda, declarando guerra à Inglaterra, que duraria até 1654. Com a vitória da Inglaterra, a concorrência holandesa foi afastada, abrindo caminho para a consolidação do comércio marítimo inglês. Um tempo mais tarde, em 1657, Cromwell propôs um novo acordo com os parlamentares e reabilitou o parlamento inglês. Em 1653, sob o título de Lorde Protetor, Oliver Cromwell transformou-se em um ditador vitalício e hereditário. Em 1658 faleceu, mas não se sabe o motivo exato, podendo ser por envenenamento ou de febre, causado pela malária. Seu corpo foi enterrado na capela de Westminster. Ricardo, seu filho, foi seu sucessor, mas não tinha o mesmo carisma do pai. Filho de Oliver Cromwell, sucede o pai, como Lorde Protetor da Inglaterra enquanto república. Mas Richard Cromwell não era um líder hábil,
como seu pai. Não tinha confiança do exército e não conseguia se manter no poder por mais que 17 ou 18 meses. O governo levado adiante por Oliver Cromwell permitiu que a burguesia avançasse consideravelmente no regime político inglês. No entanto, a sua incapacidade de prosseguir com a revolução, freando os elementos mais radicais da burguesia, não desenvolveu a tensão no interior da sociedade inglesa. Quando Richard Cromwell assumiu o poder, a monarquia não estava liquidada por absoluto. Valendo-se justamente dessa vacilação do governo de Oliver Cromwell e da própria inexperiência de seu filho, forças restauracionárias ligadas ao exército inglês depuseram Richard Cromwell antes que completasse um ano de governo, passando o poder para o parlamento. Em 1660, o parlamento inglês convocou o sucessor de Carlos I, seu filho Carlos II, restaurando a monarquia.